Ok. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mário Campos, represento a Português Host, em parceria com a Patrícia Donato, a dona do dinheiro, portanto da empresa a dona do dinheiro, nós criamos um projeto que é o Euro Restart. O projeto Euro Restart, ainda muito jovem, visa, acima de tudo, dar a conhecer empresas e profissionais que apresentem soluções para as dificuldades do dia-a-dia. Essas dificuldades que ocorrem no decurso da nossa vida podem ser pontuais ou podem ser tipo a situação que nós estamos a viver agora. Pronto, no projeto Eurostart nós vamos começar a abordar algumas preocupações com alguns temas que suscitam mais dúvidas, que suscitam mais pequenas questões do dia-a-dia, como resolver, como trabalhar e, eventualmente, que tipo de pequeninas soluções eles às vezes possam ter. O tema desta semana, e será, no fundo, o primeiro tema que nós vamos começar a debater, será o seguinte, será como podemos assegurar alguma despesa não prevista. De que forma é que nós podemos, de alguma forma, ter uma pequenina segurança para situações que nós não conseguimos prever? Como é que nós podemos poupar ou guardar ou investir algum dinheiro? E quando falo algum dinheiro, não estamos a falar em investimentos grandes, estamos a falar em investimentos que podem ser 100 euros ou 100 reais, independendo do sítio onde estivermos. Que pequeninas situações são essas? Entretanto, a Patrícia apresentou-me a ISIS. A ISIS trabalha com o consórcio. O consórcio é uma forma de poupar ou investir dinheiro, depende um bocadinho do ponto de vista. A ISIS chama-se ISIS Barbosa. A empresa é a empresa Consórcio Contacto. A ISIS vive em Campinas e é consultora financeira. Isis, podes falar um bocadinho de ti e do que é o consórcio? Claro, muito obrigada, Mário. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas situações que são bem favoráveis para as pessoas que querem poupar, né? Falando um pouquinho de mim, eu estou no consórcio há 3 anos, tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas aqui no Brasil, como Consórcio Nacional Honda, Consórcio do Banco do Brasil, Caixa Consórcios S.A., e hoje também com a BR Consórcios, que é um grupo formado por 8 empresas administradoras. E o que eu venho aprendendo desde então? Cada administradora ela tem um diferencial, né, coisas e características que podem ser favoráveis para que a gente consiga realizar o sonho do cliente, né, seja ele tanto na forma de poupar ou até mesmo na compra de um bem para aumentar seu patrimônio pessoal, patrimônio familiar, e assim a gente consegue trabalhar com empresas que estão consolidadas no mercado e que têm bastante potencial para poder atender essas necessidades da melhor forma possível, né? Muito bem. Pronto, Isis, nós vamos tentar aqui situar as duas situações, não é? Porque estamos em Portugal e estamos no Brasil. Obviamente que neste momento nós vamos tentar de alguma forma prestar um apoio, eventualmente algum esclarecimento a brasileiros que estejam a viver em Portugal, porque Sim. a mim parece-me que o consórcio numa primeira fase não será aplicável a capital português, não é? Ou de portugueses. De qualquer forma, nós vamos situar um bocadinho nos brasileiros que estão em Portugal, ou brasileiros que estão no Brasil, obviamente, deve haver aí alguns, pelo menos 220 milhões, não é? Mas, de qualquer forma, vamos ver isto. Portanto, estejam em Portugal ou estejam no Brasil, portanto, falando de cidadãos brasileiros, ou, apesar de estarem residindo em Portugal, ou poderem eventualmente ter também nacionalidade portuguesa, estamos a falar de cidadãos brasileiros. Desses cidadãos, quais é que podem aderir ou quais é que podem contratar o consórcio? Maravilha. Bom, existe a primeira regra para a contratação do consórcio é que a pessoa ela seja maior de 18 anos, né? Então existe uma limitação com relação à idade. A partir dos 18 anos até os 65, a pessoa, seja homem ou mulher, pode adquirir o consórcio. Ok. Portanto, falando assim em situações concretas, situações práticas que nós possamos usar aqui.
Portanto, uma pessoa estando a residir em Portugal pode contratar um consórcio, adquirir um consórcio, não é? E existem vários tipos, não é? Mas pode adquirir um qualquer. Pode utilizá-lo inclusive até como uma pequena poupança, não é? Para aplicar daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a 3, depende um bocadinho daquilo que tiver em mente, mas eu penso que há duas situações que são importantes. A primeira situação é essa aplicação tem que ser sempre feita no Brasil. E a segunda questão é, ao ser feita, não é? Ela tem sempre um prazo e tem sempre um objetivo específico, correto? Sim. O que é muito importante as pessoas saberem quanto ao consórcio? Primeiramente, consórcio é um produto brasileiro. Ele foi criado aqui na década de 60 e possibilitou para que as pessoas pudessem adquirir seus bens, né, de uma forma programada, porque o consórcio ele é formado por um grupo de pessoas que se unem para formar uma poupança em comum. Então, a partir daí, nós temos créditos para vários tipos de bens diferentes, onde a pessoa pode desde adquirir um veículo, seja moto, carro, caminhão, até mesmo fazer consórcio para viagens, cirurgias estéticas, compras de imóveis. Então, existem várias modalidades. O que é muito importante a pessoa saber. Independente de onde ela mora, se no Brasil ou no exterior, para adquirir uma carta de crédito no consórcio, é necessário ter um endereço no Brasil. Alguém de referência para que a administradora possa saber dessas informações. A pessoa pode estar fora do país, porém, desde que tenha um endereço aqui como referência, ela pode adquirir o consórcio. Portanto, por exemplo, a pessoa está a viver aqui em Portugal, não é? Mas deixou aí uma casa, ou tem aí uma casa, não é? Que não está a usar, ou então até pode ser a casa de um familiar, do pai, da mãe, de um irmão, isso é Isso possível. mesmo. Ok. Isso mesmo. Pronto, há bocadinho quando estavas a dizer que portanto, é um produto brasileiro, nós sabemos, aqui na Europa nós acima de tudo utilizamos muito o financiamento, portanto em vez de pouparmos dinheiro gastamos depois, primeiro temos o bem, depois é que pagamos, há muito esse conceito, mas de qualquer forma, vamos pegar assim no exemplo, imagina que alguém tem recebe uma pensão aí no Brasil, uma pensão de alimentos dos filhos, uma pensão de invalidez ou um subsídio de desemprego ou qualquer situação equivalente. Só que para transferir esse dinheiro para a Europa, para Portugal principalmente, o valor que chega aqui é um valor muito pequenino, valor muito baixo, não é? É quase irrisório. Portanto, de que forma é que imagina que elas pretendem comprar uma viagem que vão daqui a 1 ano, só estão a pensar em fazer daqui a 1 ano. Portanto, esse dinheiro, essa pensão ou esse rendimento pode ser depositado nessa poupança, portanto, no consórcio, não é? Consórcio da viagem, só para ser levantado daqui a 1 ano? Isso pode acontecer? Pode sim. Até porque essas cartas de crédito, elas permitem que a pessoa trabalhe tanto com curtos prazos quanto com prazos mais longos, né? A partir de 1 ano, 2, 3 ou até 5, 10 anos. Então, ela pode sim. E as parcelas, elas são bem flexíveis. De acordo com o maior prazo, vai ficar o menor o valor da parcela. Se a pessoa tem ali algum ganho que ficou aqui no Brasil e de fato não consegue, até porque não é viável nesse primeiro momento trazer para Portugal, então pode ser investido sim num consórcio, porque em menor ou maior prazo ela vai ter aquele dinheiro ou vai poder utilizar aquela carta de crédito para algo específico que ela tem interesse no momento. Então é possível sim. Portanto, ela decide que vai comprar um consórcio viagem, por exemplo, estipula que vai ser durante 1 ano e durante 1 ano ela tem que colocar lá aquele dinheiro que está acordado, não é? Exato. No final do ano tem a carta de crédito para poder utilizar esse dinheiro na viagem ou pode usar noutra coisa qualquer. Na verdade, existem algumas regras e é importante que as pessoas saibam disso. Cada crédito ele tem um prazo para encerramento daquele grupo. Então, durante alguns meses, as pessoas que fizeram parte do grupo estão ali depositando dinheiro. A cada mês nós temos contemplações por sorteio e por oferta de lance,
E aqui a oferta de lance ela é uma forma de antecipar, né, a contemplação desse crédito. Então, de acordo com a necessidade do cliente, nós vamos entender qual a melhor solução e saber como conduzir para que possa ser contemplado em um ano ou, se necessário, em mais. Mas, a partir do momento que é contemplado, esse crédito ele pode ser utilizado definido para o bem que foi adquirido. Então, se comprou um consórcio para viagem, contemplou, ele necessariamente tem que utilizar para uma viagem. Ele não pode, por exemplo, contemplar um crédito para viagem e comprar um carro. Não existe isso por conta de regra. Porém, se o grupo que ele faz parte encerrar as atividades, todo mundo já foi contemplado e ele não quis utilizar o dinheiro naquele primeiro momento, aí sim, após o encerramento do grupo, ele pode utilizar o dinheiro para o que bem entender. Então, é uma excelente solução para quem quer poupar o dinheiro e depois resgatar esse dinheiro lá na frente com as suas devidas correções e ter um montante para a aquisição de algum bem ou a realização de algum sonho. Ah, ok. Então pronto. Há um grupo de pessoas que investe, não é? E que decide investir em viagens durante, vamos supor, durante 2 anos. Durante esses 2 anos é sorteado ou é contemplado, não é? Com o valor que está, correto? Com o valor Sim. que contratou. Mas se ele durante esse período de tempo, imagina que é a última pessoa a ser contemplada, que é o que aconteceria a mim se eu entrasse numa coisa desse género, seria mesmo o último a ser contemplado, não é? A partir do momento em que existe o último a ser contemplado, o grupo vai fechar, não é? Ao fechar, então a pessoa Isso, pode usar esse dinheiro para o que bem entender. exatamente. Ah, ok. Fantástico. Ahm, Isis, diz-me assim uma coisa, relativamente a regras, há bocadinho falaste em regras, há assim regras, pronto, na Europa este tipo de aplicações tem regras muito controladas. Por exemplo, nós aqui em Portugal, todas as situações de caráter financeiro, todas, sem exceção, têm sempre a supervisão do Banco de Portugal e têm a supervisão da CMVM. Portanto, e apesar de tudo, de vez em quando há bancos que vão à falência, não é? Nós temos aqui nos últimos 10 anos, tivemos aqui situações bastante complicadas com bancos que não conseguiram cumprir o que estavam pressupostos fazer. Inclusive, temos donos de bancos que estão acusados de fraudes muito, muito complicadas e crimes, pronto, apesar de não ter sido nenhum ainda condenado em concreto, mas estão a decorrer investigações. Essas regras aí no Brasil também há regras que garantem que as pessoas que estão a investir dinheiro, que estão aí a pôr as poupanças, que depois não ficam sem esse dinheiro por alguma razão? Sim, existem regras justamente para que tanto o cliente como consorciado e a administradora, elas tenham ali sob o setor jurídico todo o respaldo que é necessário. Então, primeiramente, nós só trabalhamos com administradoras que estão registradas junto ao Banco Central. Isso é uma segurança para quem está adquirindo aquele crédito. Segundo, todas essas administradoras, elas também precisam estar associadas à ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Quando o cliente ele busca fazer um consórcio, independente de qual fim vai ser utilizado, é muito importante que ele tenha a ciência e a certeza de que essas empresas estão sob a ABAC e sob o Banco Central, para que não ocorram problemas futuros se por acaso a empresa vir a falir ou algo do tipo. Para que tenha também as vantagens, existe uma lei, a Lei 11.795, que quando foi criada e sancionada a partir de 2008, ela deu parâmetros e inclusive trouxe o consórcio como uma das opções, economicamente falando, consolidadas para o mercado, o que automaticamente ajudou tanto os brasileiros a adquirirem mais bens, quanto a economia do Brasil também aumentar por conta disso. Então, temos base, temos uma lei e temos dois órgãos muito importantes que são responsáveis pela administração dessas empresas e que passam segurança para que o cliente ele saiba que pode adquirir, mas que ele não vai ter problemas no futuro. Uhum. Portanto, uma pessoa estando em Portugal, por exemplo, não é, que queira fazer uma poupança, queira guardar algum dinheiro, envia esse dinheiro para o Brasil, por exemplo, para daqui a 20 ou 30 anos construírem uma casa, pode contratar um consórcio, vai colocando aí o valor que está acordado, não é? Sem Sim, problema nenhum, fica tranquilo porque tem a garantia de que realmente há regras que estão a ser cumpridas, há leis
que obrigam as administradoras de consórcio a estarem registadas, não é? Quer na Exato. associação, quer no Banco Central. E que informação é que portanto, mensalmente ou regularmente há extratos dos valores que essas pessoas já colocaram, há responsabilidades, portanto, é enviada informação regular às pessoas ou elas têm que ir pedir essa informação? Automaticamente, a partir do momento que o cliente contrata um consórcio, né, ele vai receber, hoje com o meio digital, essa facilidade, nós trabalhamos principalmente com o formato digital. Então, automaticamente, o contrato, a pessoa recebe via e-mail, via WhatsApp também, independente de onde ela estiver. Mensalmente haverá um boleto para pagamento das parcelas referente ao crédito contratado, onde ela pode fazer o pagamento estando fora do país ou até mesmo sendo intermediado por alguém que está no Brasil. Né? Então, vamos pensar numa situação onde temos uma família, a mãe e os filhos se encontram em Portugal, porém, o pai, por conta de uma separação, ficou aqui no Brasil e tem que pagar a pensão alimentícia. E automaticamente sabemos que o percentual das parcelas da pensão, se forem transferidos para Portugal, vai ter uma perda na questão do valor total por conta da diferença do euro para o real. Essa pessoa ela pode optar por fazer o consórcio e aqui no Brasil alguém estará responsável por receber esse dinheiro e efetuar o pagamento dos boletos. Automaticamente ela tem junto à administradora também um cadastro que é criado para que ela tenha acesso a essas informações e, além disso, a Contato Consórcio, como representante, tem o trabalho de pós-venda muito efetivo, que é justamente para acompanhar todo o trajeto daquele consórcio, do cliente, após a contratação até o momento da contemplação do crédito. Então, tanto ela tem o respaldo direto da empresa, da administradora de consórcio, quanto nós também. Essa situação é muito interessante, porque eu, por acaso, acompanho aqui algumas situações no Brasil, aqui em Portugal, de brasileiras, que têm realmente algumas dificuldades na gestão dessas pensões. Agora, só para terminar este assunto, portanto, se uma pessoa estiver em Portugal e quiser contratar um consórcio no Brasil, seja ele qual for, tem que ir aí pessoalmente ou podem enviar os documentos digitais? Há alguma forma de fazer isso online? Ou tem que ter aí alguém a representar? No momento, na verdade, a tendência é daqui para frente a gente fazer mais contratações sem a necessidade do cliente estar pessoalmente para fazer apresentação de dados ou algo do tipo. O contrato que é recebido via e-mail tem uma assinatura digital, então o cliente ele consegue assinar via e-mail também para enviar de volta para a administradora esses documentos. Se necessário, cópias de documentos podem ser encaminhadas via WhatsApp ou por e-mail também. Então, obrigatoriamente, o cliente ele não precisa estar no Brasil para conseguir fechar um contrato de consórcio. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo que é possível fazer isso. Porém, automaticamente, fazendo a contratação, ele também vai receber toda a documentação necessária, né, para que ele possa acompanhar ali o resultado e a cada mês acompanhar também o que está acontecendo dentro do grupo que ele participa. Então, é importante saber disso, não precisa sair de onde está, pode fazer a contratação. Nós damos o suporte tanto online quanto presencial. Né? Hoje, a nossa empresa, com as facilidades, assim como nós estamos conversando agora, temos a possibilidade de tanto entrevistar o cliente quanto fechar negócios com clientes através da internet. Ok, fantástico. Portanto, diz-me uma coisa, para qualquer pessoa que esteja interessada em ter mais informações sobre o consórcio e sobre a contato e mesmo sobre a Isis Barbosa, basta só mandar um WhatsApp ou um e-mail e tu resolves. Com certeza. Pode entrar em contato através do WhatsApp, pode entrar em contato através das nossas redes sociais também. Né? Temos o Instagram, @ibcontatoconsórcio, e através deste contato eu vou receber o cliente, procurar entender qual é a necessidade, como que nós podemos aplicar da melhor forma
o sistema de consórcio para que ele ou ela possa ter ali resultados positivos através desse produto. Muito bem. Pronto, relativamente a esta primeira introdução, eu penso que foi muito produtiva e bastante esclarecedora. De qualquer forma, Isis, eu queria abrir a porta, deixar em aberto uma futura reunião, uma futura entrevista a acontecer ainda este ano, de forma que possas apresentar em concreto, com detalhe, o que é o consórcio, como é que funciona, quais são os documentos necessários. Eu penso que já deves ter apresentações dessas preparadas. Achas que seria possível durante o próximo, antes do Natal, tem que ser antes do Natal, porque depois do Natal já é tarde, já gastaram o dinheiro todo, tem que ser antes, não é? Tem que ser antes. Claro. Mas achas que seria possível ter uma apresentação assim mais detalhada com documentos? Porque eventualmente nós iremos colocar estas conversas, as entrevistas, tudo aquilo que for transmitido, iremos colocar isto nas redes sociais do projeto Euro Restart, da qual tu fazes parte, não é? E, apesar desta ser a nossa primeira conversa, tu fazes parte deste projeto desde o início. A ideia com a Patrícia começou a ser desenvolvida também um bocadinho, tendo por base situações simples de poupança, de guardar dinheiro, ou seja lá o que for de investimento para situações futuras. Achas que seria possível termos assim uma apresentação um bocadinho mais detalhada do que é o consórcio, o que é preciso, o que é possível fazer, ter, não é? Porque nós neste momento falamos em muita coisa, não é? Falamos em viagens, falamos em casas, em carros, em motas. Certamente que haverá outras situações, sei também que há situações de cirurgias que têm a ver com saúde, estéticas, obviamente que haverá certamente. Agora, aqui seria importante também, não só portanto, os residentes no Brasil, portanto, será fácil, basta contactarem-te diretamente e tu tiras essas dúvidas. Agora, a situação de termos aqui assim um oceano pelo meio e dois sistemas legais e fiscais diferentes poderão levantar algumas questões. Eu, da minha parte, o que vou fazer também, vou ver o que é necessário, vou falar com alguns juristas e alguns contabilistas aqui deste lado, portanto, advogados e contadores no Brasil, não é? Vou falar com eles para ver se realmente temos aqui assim alguma questão que seja necessário esclarecer melhor. E marcaríamos uma segunda entrevista, uma segunda conversa sobre este assunto, sobre o assunto do consórcio, para final do mês que vem, por exemplo. Achas bem? Ah, sim, vai ser um prazer. É muito legal que a gente tenha esse segundo bate-papo, até porque, de fato, o consórcio ele permite que as pessoas adquiram muitos bens ou serviços. E aqui eu posso trazer detalhadamente quais são esses produtos que podem ser adquiridos através do consórcio, assim também como os documentos necessários para que a pessoa possa apresentar na hora que tiver o interesse em contratar e na hora que a gente precisa fazer o cadastro dentro dessas empresas parceiras. Então, podemos sim, vai ser um prazer. Muito bem. Pronto, então, olha, eu vou terminar agora aqui a nossa entrevista, vou-me despedir de todos, até uma próxima, e obviamente que nos próximos dias, portanto, o objetivo é fazermos mais ou menos uma publicação semanal relativamente a questões que sejam importantes para o nosso dia-a-dia, nomeadamente de forma de nós não só reiniciarmos esta confusão toda que a pandemia criou e continua a criar, não é? Como também vermos aqui de que forma é que nós podemos, de alguma forma, criar aqui sinergias ou entreajudas entre todos, de forma a podermos pronto, suportar um bocadinho todas estas privações de uma forma um bocadinho mais sustentável, um bocadinho mais agradável, não tão penosas e, acima de tudo, um bocadinho menos preocupantes com o futuro, não é? Seja nosso, seja das pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade. Isis, mais uma vez, olha, agradeço-te imenso. Vou-me despedir de todos até daqui a uma semana, sensivelmente, que será quando iremos começar a recolocar outro tipo de publicações com outro tipo de assuntos que não sejam contacto, mas fica prometido pela Isis e por mim também, obviamente, uma entrevista daqui a uns tempos com um detalhe, maior detalhe relativamente ao consórcio e aos produtos e serviços que eles oferecem. Tá bom? Claro. Isis, muito obrigado. Olha, continuação de boa tarde aí no Brasil. Tá bem? Muito obrigada, boa noite aí em Portugal, obrigada pela oportunidade e espero nos encontrarmos logo em breve. Muito bem. Boa noite a todos. Com licença.